Bom dia, Igreja da Árvore, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na série Transformados, Transformação, e a terceira mensagem hoje vem com um tema muito especial. O tema se chama amabilidade, amor na prática, amor em ação. O texto de inspiração está em Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é sim paz, alegria, domínio próprio. Mas o fruto do Espírito também é amabilidade. É uma parte importante da tarefa que eu e você temos em nosso Senhor Jesus Cristo, amar as pessoas. Assim como você se prepara para sair, para se vestir, todos os dias nós também temos que decidir vestir as roupas da atitude de amar, da atitude de exercer a amabilidade. Em relação às pessoas, essas vestes termina por abençoá-las. O fruto do Espírito, você sabe que ele é composto de várias partes, e nem todos eles vêm em detrimento do próximo. Muitos deles vêm em detrimento da sua própria edificação, a sua própria comunhão com o Senhor. A amabilidade é parte do fruto do Espírito que vai nos ajudar a conectar o nosso coração com as pessoas. O amor, ele vem sim na vertical, mas ele também tem uma finalidade horizontal, e Cristo deixou bem claro a respeito do próximo. A amabilidade tem muito a ver com as pessoas, e Deus, ele quer transformar o nosso coração, o nosso temperamento, a nossa personalidade, na condição que, não só na aceitação do nosso Senhor para conosco, mas vivamos também na aceitação do nosso próximo para com a gente. Eu e você, nós precisamos estar ajustados em Deus para, na característica de Jesus, poder despertar nas pessoas aquela inspiração para viver também em Cristo. E a amabilidade, o amor em ação, o amor na prática, desperta em cada um que está vivendo conosco essa inspiração para também se parecer com Jesus nessa condição do amar. Uma forma de falar, uma forma de se portar, de corresponder, de responder, de considerar o outro nas suas limitações, uma forma de ajudar. Isso pode se chamar de amabilidade. É o amor visível, o amor em ação, o amor na prática. Há pessoas que dizem: ser amor é arriscado. As pessoas, elas podem se aproveitar de você. Na tarefa de amar uns aos outros é parte do nosso caráter, deixa eu te dizer, correr riscos. Jesus correu risco, lembra? Na tarefa de amar. Muitos decidem não amar porque querem se proteger. Muitos decidem amar do seu jeito, ao seu modo, e não ao modo de Jesus, simplesmente porque tem uma imagem a zelar. De repente, as pessoas, elas vão ficar distantes daquele coração, simplesmente porque ela entendeu o amor de uma maneira equivocada. No fundo, o que mais importa é o bem-estar dela e não do outro. Precisamos entender que na tarefa de amar, precisamos correr alguns riscos. Temos que ter atenção em 5 importantes atitudes que vai definir a postura do nosso coração na tarefa de ser amável, da amabilidade. Você pode anotar? Na tarefa de amar, temos que ter atenção especial a 5 importantes posturas de coração. Vamos para a primeira delas? Seja empático e sensível às pessoas. Que fantástico! A empatia e a sensibilidade fez parte da caminhada com Jesus diante das pessoas. Muitas das vezes ele parou porque ele percebeu a necessidade. Outras vezes escolheu parar porque as pessoas se pronunciaram naquilo que precisavam. Filipenses 2, versículo 4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses. Uma das tarefas do Espírito Santo prioritárias é nos ensinar a se cuidar.
Mas Jesus, ele não se limitou a cuidar dele mesmo com o Pai quando ia orar, quando ensinava aos discípulos que era importante se cuidar, mas Jesus também falou da finalidade desse autocuidado, que era cuidar do próximo. O apóstolo Paulo entendeu isso em Filipenses capítulo 2. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Por quê? Porque de alguma forma os nossos interesses também têm sua particularidade nas intenções do Espírito Santo. Mas essa conjunção faz toda a diferença no texto, versículo 4, Filipenses 2. Mas também cuide do interesse dos outros. Isso tem tudo a ver com amabilidade. Isso tem tudo a ver com alguém que foi tocado por Jesus, foi transformado, está sendo transformado por Cristo, a ponto de entregar ao outro aquilo que recebeu, amor. Ter consciência da necessidade das pessoas gera uma atmosfera onde nos tornamos os maestros dessa orquestra de amor, os maestros da amabilidade. No seu casamento, nos casamentos que você já vem observando, por exemplo, muitos casais percebemos que entram em crise simplesmente porque esquece dessa parte do fruto. Isso, o fruto do Espírito. Esse fruto que ao nascermos de novo faz parte do nosso dia a dia, ele exala, ele sai pelos nossos lábios, ele sai pelo toque das nossas mãos, ele sai pelos nossos cânticos, ele exala como um cheiro na nossa vida. Esse fruto se chama amabilidade. Os casais geralmente se esquecem de que essa tarefa de deixar o Espírito Santo fluir, de calcularmos as nossas palavras e atitude para sermos amor no nosso lar, e isso acarreta em muitas crises dentro dos lares, simplesmente porque a tarefa do amar foi colocada de lado. Mas eu creio que essa manhã é uma manhã de restauração. Eu creio que essa manhã, essa ministração vai trazer refrigério para a sua vida, vai te inspirar novamente, vai te reconectar, vai te colocar na rota do amor. Assim como vemos isso já como uma característica importante na vida dos servos, dos homens de Deus, dos profetas que estiveram com o Senhor no Velho Testamento. 2 Samuel capítulo 9 narra um fato lindo. Após a morte de Saul e o seu filho Jonatas, muita perseguição Davi tinha passado, o rei Davi foi coroado, então teve uma atitude que até hoje, após ser coroado, fala ao nosso coração. O rei Davi, ele é caracterizado na palavra como alguém que teve um caráter amável. Um dos atos do rei Davi que mais chama a atenção de muitos estudiosos e que inspira o nosso coração a sermos amáveis é quando ele pergunta se haveria algum parente do rei Saul ainda vivo. Ele queria ter para com um deles um ato de bondade. Não bastasse as suas diversas oportunidades de se vingar do rei Saul, não bastasse os diversos ensinos que nós extraímos da amizade com Jonatas, e ele não estava sossegado, por quê? Porque fazia parte do caráter dele, amar. E ele encontrou o neto de Saul, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Você já ouviu falar esse nome na Bíblia? Eu tenho certeza que sim. Então, quando Davi começa a procurar Mefibosete, e ele sabe disso, eu tenho certeza que eu acho que ele deve ter pensado, eu acho que eu vou ser morto. Eu sou da família de um dos maiores inimigos de Davi, o meu avô. Mas Davi diz, no versículo 7 de 2 Samuel, capítulo 9, não tenha medo, usarei de bondade para contigo por causa do teu pai Jonatas, e devolverei as terras do seu avô Saul. Aleluia! Que tenhamos esse mesmo coração. Esse coração abnegado, esse coração que não é moldado por esse presente século, pelas afrontas que às vezes vivemos em alguns conflitos humanos com a gente mesmo, conosco mesmo. Nós terminamos desenvolvendo algumas guerras no nosso coração e esquecemos de que o Espírito Santo está no nosso coração e tudo que Ele quer desenvolver na nossa vida para com as pessoas é essa mesma atitude de amor. É interessante que Davi demonstra sua sensibilidade e sua amabilidade com Mefibosete. Assim como foi entre ele e Jonatas, uma aliança linda de pai e filho, de irmãos, de amigos. A Bíblia diz que ele era aleijado
e tinha um nome estranho. Quem tem nome estranho e pés tortos na sua família, na sua equipe ministerial, na sua filiação espiritual, seus discípulos? Quem é que tem os pés tortos como irmãos, como parentes? Nós precisamos calcular no nosso dia a dia se já estamos dentro dessa conexão de amabilidade, baseado no que vamos diagnosticar, baseado no que avaliamos. Quem são as pessoas de pés tortos que talvez você não tenha a mesma atitude do rei Davi, de fazer um bem para aquela pessoa? E fazer um bem não é só entregar um presente, fazer um bem é checar o coração, para ver se esse presente vem carregado de revelação, vem como parte do caráter. Exercer amor sem transformação define um tipo de ação, mas exercer amor com transformação, com essa mentalidade de que o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito Santo vai desenvolver esse presente carregado da unção, da amabilidade, do amor. Seja sensível, sempre sensível às falhas dessas pessoas. Seja tolerante, olha com os olhos das pessoas. A condição que ela tem ou que ela está, ela não é definitiva. Se você colocar seus olhos em empatia, em sinceridade, Deus, Ele mostrará a você, inclusive até como ajudar essas pessoas. Então, Deus te diz, se você quer ser mais amor dentro da sua casa, estou com você. E comigo você pode ser amável, comigo é possível. Na tarefa da amabilidade, eu quero te dar uma segunda dica. Tenha uma atitude de apoio. Dê apoio. Provérbios 15, versículo 4 diz: as palavras bondosas e amáveis nos dão uma vida nova. Interessante que quando você escolhe ser amabilidade, é como se as suas células espirituais, emocionais, até mesmo físicas, porque alguém que é amor, ela vive blindada, até mesmo de doenças físicas. As palavras bondosas e amáveis nos dão vida nova. As palavras cruéis desanimam as pessoas. Quando falamos em dar apoio, precisamos checar o viés das nossas palavras enquanto vivemos, enquanto andamos. Porque amar não é uma iluminação pessoal. Amar é uma iluminação pessoal que traz transformação para a vida das pessoas por meio das nossas palavras, por meio do nosso apoio. As palavras cruéis desanimam as pessoas. Como estão as suas palavras para as pessoas que estão ao seu redor? Nessa série Transformação, talvez você tenha pensado que alguma coisa aqui fora iria mudar, que Deus iria fazer uma transformação daqui de fora para dentro. Não, a transformação genuína que acontece aqui fora, ela primeiro começa dentro do nosso coração. O amor, ele é a moeda de valor que, como um metal precioso, não tem fim, é maior do que dons, profecias, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não vai passar. O amor é o maior de todos os dons, e Ele deixou isso bem claro na sua palavra. As palavras cruéis desanimam. Não, nós não fomos chamados para, com crueldade, usar os nossos lábios e matar as pessoas e fazê-las desistir delas mesmas, fazê-las desacreditar dos sonhos de Deus para elas. Nós vamos usar nossas palavras bondosas e amáveis para dar vida nova às pessoas e automaticamente falar da vida nova que temos no Senhor. Na tarefa da amabilidade, dê apoio. Apoio moral, apoio espiritual, apoio material, até mesmo físico, financeiro. Dê apoio, encoraje todos que você encontrar com alguma necessidade. Negligenciar algo que esteve claro dentro de você como uma necessidade a ser alcançada, uma necessidade que você está vendo externa a você diante da necessidade de algum irmão, de alguma irmã. Negligenciar
negligenciar. Eu não estou dizendo impossibilidade de você executar uma ação. Você não tem como mudar o mundo, mas tem como mudar as coisas ao seu redor com atitudes de amabilidade. Ajude as pessoas, por exemplo, nas suas fraquezas, falando palavras de força. Você pode não ter ouro e nem prata, mas uma coisa você pode dar às pessoas: levanta e anda, uma palavra, ajude-as. Coloque muletas nas suas palavras. Assim como os discípulos na frente do templo, se dirigindo para orar, encontraram um aleijado, um pedinte, alguém que todos os dias todo mundo passava, olhava a necessidade dele, superficial, e entregava, que era esmolas. Mas nós não fomos chamados para a superficialidade, nós fomos chamados para a profundidade. Leva-me para mais perto, mais profundo do coração de Jesus. Jesus, ele não veio só para dar esmolas. Ele foi muito além, ele entregou sua vida. E nós precisamos entregar as palavras de vida, da vida que ele entregou, que hoje está dentro de mim, está dentro de você. A amabilidade trabalha com a mentalidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. A pergunta que diz: e se fosse eu? E isso vai espremendo você de tal forma que você não precisa nem fazer força para ajudá-lo, porque você já chorou com quem chorou. E quando você chora com quem chora, você sente a dor de quem está chorando. E de repente você enxuga as lágrimas daquela pessoa. E as suas lágrimas automaticamente também são enxugadas. Essa experiência da empatia foi o que mais Jesus experimentou, a compaixão. E não é aquela coisa que você só se emociona, é aquela coisa que, o que eu posso fazer para facilitar a vida dessa pessoa? Levantá-la, dar apoio. Talvez você passe uma única vez pela vida dela, ou uma temporada, ou alguns anos. Mas qual é o rastro que você vai deixar? Eu declaro rastros de amabilidade. Eu declaro nessa manhã, nesse momento que você está me ouvindo, que a amabilidade do Espírito de Deus vai encontrar na sua consciência liberdade para fluir, para fluir, para fluir. Dê apoio, inclusive aos gigantes. Davi, que está ao seu lado, que está te encorajando, te servindo. Nós temos uma igreja de coberturas espirituais. Quem disse que o próximo só é aquele que está frágil e demonstrando ter a força que você tem? E demonstrando não ter a força que você tem. Quem disse que só esse é o próximo? O próximo é às vezes aquele que está demonstrando a força que você precisa. E que todo dia ele está lá. Nós precisamos criar essa rede de amabilidade. Não só que atende o próximo que está aqui embaixo, mas às vezes alguém que aparentemente está aqui em cima. Por quê? Porque ela tem uma postura de ser amor para você, mas ela tem dor, ela tem pensamentos, ela tem turbulências, problemas, e ela precisa também de amor. E aí formamos uma rede, uma atmosfera como igreja, que o diabo, os problemas, as dificuldades não podem atrapalhar a força da nossa unidade. E é daí que vem o crescimento, é daí que vem a frutificação, é daí que vem a unção, é daí que vem as curas, é daí que move-se o profético, é daí que as pessoas cuidam, não como uma labuta, como um trabalho incansável umas das outras. É daí que as pessoas param para perceber o quão vale a pena viver o amor, viver Cristo. Eu te dei duas chaves importantes para que você possa ter uma postura de coração amável, ser amável com as pessoas. Seja empático e sensível. Trouxe você lá para Filipenses 2:4, 2 Samuel capítulo 9. E eu também te dei a tarefa de amar. Na tarefa de amar, a convocação para dar apoio, Provérbios 15:4. Vamos para a terceira chave para vivermos a amabilidade. Enquanto você ouve essa ministração, o Senhor está fazendo um quebrantar de coração, uma mudança de atitude em relação a alguém que está em conflito com alguém. Eu tenho certeza que agora está soltando o orgulho, soltando a mágoa, porque se você tem Cristo e está me ouvindo, você é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. E Ele está dentro de você. E te dá a condição de ser, e não apenas ter.
Quando temos, nós podemos tirar. Quando assumimos a mentalidade de que somos, é parte da gente, do nosso DNA. Criou raízes. Você vai ouvir falar sobre isso hoje à noite. Hoje à noite vamos falar sobre a produtividade que gera frutificação, mas a partir de uma transformação. A terceira chave para sermos mais amáveis é: seja sincero. A amabilidade significa sinceridade. Você está me ouvindo? Arriscar-se ao dizer a verdade. Provérbios 27, versículo 6 diz: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos ferem. Ser franco e aberto ao dizer com amor. Com amor. Não vai por esse caminho. Eu te amo, por isso que estou te dizendo isso. Não vai por esse caminho. Filho, filha, amigo, pai, mãe, biológico, espiritual, eu acho que esse caminho aí pode te fazer errar, falhar. Olha só, um cirurgião diz: olha só, você precisa ser operado. Para o paciente. É diferente daquele cirurgião que diz: vá para casa, não é nada demais, e quando vê, o paciente volta em estado ainda mais grave. Olha só, é melhor levar o paciente à mesa de cirurgia com um pouco de firmeza, com sabedoria no falar, do que deixá-lo morrer confortavelmente. Se você ama as pessoas com muita sabedoria e amor, frisa isso. Precisamos aprender a dizer a verdade com sinceridade. Porque tem pessoas que acham que amar é falar apenas aquilo que o outro quer ouvir ou que é agradável ouvir. Ferir algumas vezes é o risco de quem vive a amabilidade. Porque tem pessoas que dizem assim: eu preciso ser sábio, eu evito dizer algumas coisas para não ferir. Entenda, ferir algumas vezes é o risco de quem vive a amabilidade. O amor tem que ser firme, sem carícias algumas vezes, mas com brandura, como o amor de Jesus. O cirurgião, ao cortar o paciente, faz com todo cuidado. Tenha o cuidado na hora de cortar, na hora de ser sincero, com cuidado, mas corte. Mas seja sincero, abra o seu coração, seja para confessar uma atitude de falta de transparência. Você que algumas vezes entra no ambiente de discipulado, de abertura de coração, porque o corte precisa ser dado para que a cirurgia seja feita. Afinal, transformados, somos mais amáveis, mais sólidos na estrutura da nossa ação em amor. É ato de bondade, às vezes, você dizer: não vá por aí. Você pode estragar a sua vida. O que é que você espera da sua vida? Nessa área amanhã. Quarta dica para você que quer ser mais amável: use cada oportunidade. A oportunidade vai acontecer a partir do momento em que você sair desse lugar que você está assistindo essa live. Você já pode começar a trabalhar. A oportunidade vai surgir. Não precisa você ficar naquela ansiedade de por onde eu vou, com quem eu começo. Deus vai colocar as oportunidades diante de você. Fique atento e onde for e com quem for, seja disponível. Que seja mais sobre Jesus e sobre os outros do que sobre você. Muitas das nossas agonias é porque estamos pensando em como será para a gente. Esse é o nosso gigante diário. A nossa mentalidade tem que ser: como será para os outros? Foi esse o momento de Jesus na terra. Foi essa a palavra de Jesus na terra. Como será? É tudo mais a ver com Ele, com Jesus, com o próximo do que com a gente.
Não é o nosso propósito, é o propósito de Deus, é o propósito da Igreja de Cristo. Qual é a minha participação dentro de todo esse propósito? Como ser amável, como ser entregue, como me colocar à disposição das pessoas de uma maneira toda parecida, igual a Jesus. Gálatas 6:10. Oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Comece treinando com os da família da fé suas atitudes de amabilidade. Sabe por quê? Se alguma coisa dá errado, a família da fé tem essa palavra para te perdoar e amanhã nós recomeçarmos. Às vezes, se lançar em uma experiência com os de fora da fé, não sejamos compreendidos quando talvez falhemos na atitude de amar. Mas na célula, na igreja, assim Deus espera. É que quando você falhar na atitude da amabilidade, tenha pessoas que vão ser amáveis e entender sua falha e te perdoar. Quando é que devemos ser amáveis? Sempre, sempre que tivermos oportunidade, em tempo e em fora de tempo. A oportunidade surgiu. Ame. O maior inimigo da bondade é a falta de tempo. Porque quando você está muito ocupado, você nem enxerga as oportunidades. Dizemos sempre, estou muito ocupado. Viver essa oportunidade vai atrapalhar a minha agenda. Tenho minhas prioridades. Olha, faça proveito da oportunidade. E faça da oportunidade uma grande transição da vida de alguém. Do caos para o sucesso. Por meio da amabilidade. O ministério da amabilidade é para todos. Com quem essa semana você será mais amável? O que dizer do seu lar como campo de estágio? Às vezes somos mais rudes com os que estão perto. Por isso que Jesus sabiamente disse, ame seu próximo. Por que não amar aquele novo colega do trabalho? Que para todos, por ele ser novato, está atrapalhando o serviço. Ajude ele a continuar no seu emprego. Ensine-o, encoraje-o. Como ser mais amável com os irmãos da célula. Com as pessoas indelicadas, rudes, ignorantes. Você vai se tornar alguém como ela nessa atitude? Não, a sua atitude tem que ser nobre e inspirá-la a ser nobre como você. Pessoas indelicadas são as que mais precisam do nosso amor. Traga-nos para mais perto, Senhor. Leva-nos mais profundo